Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um projeto Mergulhando na Política. Eu sou Igor Ventura, fundador do Podcastu e da V3 Marketing. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo. Meu nome é Ronald Fonseca, sou professor de História e membro do projeto Palavras Cruzadas. Seja bem-vindo ao Mergulhando na Política, por um debate político mais profundo. Estamos hoje aqui com José Cândido Fragoso, mais conhecido também como professor José Cândido, que tem seus 54 anos e é daqui de Cachoeiras também. Então vamos começar batendo um pouquinho de papo com o professor aqui e começa contando pra gente como que era a sua vida antes da política, família, profissão. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, onde que, no momento que você estiver assistindo. Para corrigir só 53, tá bom? Vamos tirar mais um ano aí. Mas tranquilo, quando você passa de 50 já fica difícil, vai ficando pesado. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por ter aberto as portas, né? Que para alguns, de repente, pode ser uma certa dificuldade, mas para quem quer divulgar o trabalho, eu acho que esse é o momento. E foi um prazer imenso, e como eu falei, iniciei a conversa com vocês, que essa é a primeira entrevista que eu estou dando para um podcast. Já tive convite de outros, mas por motivo outro, mas nós estamos aqui. Então vamos lá. Como você disse, José Cândido Fragoso, 53 anos, nascido e criado no município. Venho de uma carreira militar, era graduado do Corpo de Fuzileiros Navais. Até 2003 eu estava lá, num acidente. Tive que sair, interromper minha carreira, mas continuo com vínculo dentro das Forças Armadas. 2003, 2004 eu saí, aí meses depois, fiz um concurso para o Estado. Estou professor do Estado, na matéria de Educação Física. Tenho 3 filhos, casado com Ana Paula, filho Malco, Maxwell e Paula. Então, professor, de professor para professor, tem uma dúvida já que eu queria começar. Você atuou como professor em sala de aula. O que te levou, então, para a carreira política? Como que você sai de sala de aula, de um professor da rede estadual, e resolve ser vereador, que é algo que tem algumas diferenças aí? Sim, aí eu vou voltar naquele lá atrás. Falei para vocês, até 2003 eu era do Corpo de Fuzileiros. Saí dali, né, algum tempo, 3 meses depois eu estava em sala de aula. Para você ter uma ideia. E detalhe, sala de aula, dentro de uma creche, trabalhando com ginástica artística, foi um projeto que teve muito tempo no município. E eu era um dos professores que dava aula para crianças de 2 anos e meio a 5 anos. Uma mudança de carreira muito grave. Eu estava na sessão de instrução do Corpo de Fuzileiro, tiro, armamento e tudinho. Daqui a pouco eu estava dando aula para criança de ginástica artística, para criança da creche de 2 anos e meio a 5 anos de idade. 140 crianças. Era uma loucura. Mas dentro da vida política aconteceu desta forma. Como eu fiquei aos 34 anos de idade, eu já estava fora da carreira militar, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Falei, em casa eu não vou ficar não. Aí eu montei um projeto social, esportivo, e a gente acabou ficando com quase 400 crianças. E é um trabalho totalmente de graça, dentro da quadra da Ribeira, onde eu fui um dos primeiros coordenadores da quadra. E dali eu fui me envolvendo com a população. Eu senti um certo envolvimento, mas na vida profissional não tinha espaço para fazer mais coisas. Eu saí de casa às 4h15 da manhã e voltava depois de 23 horas, meia-noite, porque eu saí do quartel e ia direto para a universidade. E a universidade era em Pendotiba e a outra em São Gonçalo, era uma correria, de segunda a sábado. Mas aí eu, depois disso, minha vida muito ativa, eu falei, não consegui ficar parado. Aí montei o projeto, e esse projeto funcionou durante quase 6 anos e recebi alguns convites para vir candidato. Quando você começa a ter uma projeção dentro do seu bairro, onde você é criado, nascido e criado, você começa a receber alguns certos convites. E eu relutei durante 4 anos. Você vai vir candidato? Eu falei, não, acho que é muita responsabilidade para ser um vereador só pelo fato de eu estar fazendo um projeto social. Depois de 4 anos, eu comecei a amadurecer para a questão, mas a primeira coisa que eu fiz foi vir numa eleição, não política, mas na verdade hoje é muito político, que é o Conselho Tutelar, e eu fui o terceiro mais votado do município e acabei ficando de 2004 a 2007 dentro do Conselho Tutelar. E durante esse período
Os 4 anos, eu fiquei 3 anos como presidente. Aí depois disso, sim. Ou seja, então, durante a minha saída, até eu achar que eu poderia estar pronto para um cargo político, foram 8 anos. 8 anos. Então, foi um trabalho longo. Aí, na minha primeira campanha de política, eu fui o 13º, tinham 9 vagas, trabalhando dentro do conselho, terminei o conselho tutelar e o projeto, e acabou dando visibilidade. Eu fui o 13º, mas tinham 9 vagas. Fui o segundo suplente, e dali eu recebi o convite, virei secretário de esporte do governo, do primeiro governo do prefeito Rafael Miranda. Aí ele precisou para que eu viesse também novamente vereador, era desejo meu também, eu vim vereador, e fiz quase 600 votos, de novo, batendo na trave, 15º, 16º, 16º, alguma coisa assim, e eram 10 vagas. E eu continuei, e teve uma outra, aí dali, né, também secretário, acabei andando dentro da vida política, fui coordenador da UBS da Ribeira, UBS Pronto Socorro, fiquei mais 4 anos. Depois voltei ao candidato a vereador, numa terceira. De novo, suplente, primeiro suplente, e não desisti. Em 2020, a metade dos votos que eu fiz, eu virei vereador. Engraçado que a gente fez uma pesquisa anterior, e essa pesquisa inclui exatamente essa pergunta, né? Que nós vimos a quantidade de votos na primeira, na segunda, na terceira. Você chegou a ser mais votado e não entrou, e na quarta vez que veio candidato, em 2020, com menos votos conseguiu entrar. É engraçado como é que essa relação política ela vai mudando, né? Para você ter uma ideia, quando eu fiz quase 600 votos, entrou um vereador com 300. Aí inverteu. É muita Mas, questão do coeficiente, é, né? muita questão. E é uma questão, as pessoas tem hora que falam assim, que não entendi, os mais votados, por que os mais votados não entraram? Mas eu acho que é uma questão de equivalência. Se você fizesse os mais votados entrar, seria um time de futebol hoje, um Palmeiras, um Flamengo. Imagine o dinheiro que ele tem, o investimento que ele tem, escolher seus melhores jogadores. Ia ficar desigual para a competição. E na política também seria a mesma coisa. Um partido, um PL, um PT, que tem um fundo partidário, um fundo eleitoral enorme. Já pensou pegar hoje os 16 melhores candidatos e votasse um partido só? Se fosse uma votação onde os mais votados seria, você não daria o espaço para um partido pequeno, um fundo eleitoral menor, né, um partido nanico, que é chamado nanico. Então, eu acho que essa forma de você fazer o coeficiente partidário e eleitoral, eu acho mais justo dentro da nossa realidade. Tem outra questão também interessante, porque eu sempre explico isso para os meus alunos em aula, e tem muita gente que realmente não entende como que a pessoa tem mais votos e não entra, e tem aquela questão de alianças também, né? Porque o voto vai para o partido. Porque não adianta a pessoa ter 2.000 votos, ela ser sozinha, ela chega lá, contrata 15, 13 vereadores. Então, com esse voto distribuído, você já entra com alguma força, porque tem aquelas alianças que já são feitas antes da eleição. Você não acha que isso também modifica de alguma Em forma? 2020 também já teve essa mudança. Não teve mais coligações. É, agora é só partido, né? É só dentro do partido. Então é um partido que todas as vezes, as anteriores, que eu tive uma quantidade de votos bem superior ao que aconteceu agora, eu vinha em alianças, né? E eu acabei ficando, eu era o mais votado do meu partido, mas dentro da aliança eu fiquei de fora. Agora, quando falou assim, agora não tem mais isso, só no majoritário, só do executivo, isso mudou. Então, o partido veio sozinho, então eu acabei entrando por isso. De repente, se tivesse uma coligação, talvez não teria. Mas muda sempre. Então, você pode ver que esse ano está esse formato, esse cenário político, o ano que vem pode estar mudando. Então, pode muita coisa acontecer daqui para frente ainda. Mas eu acho ainda desta forma, quando você falou em relação aos seus alunos, como que tenha mais votos, mas eu acho que é ainda o mais justo, desta forma. Onde que o partido menor, ele consegue também fazer um representante, mesmo os outros vão fazer 3, 4, mas um partido pequeno, menor expressão, ele faz um. Então, tem uma representatividade dentro do segmento do que o partido, a ideologia, esse partido tem. Tá, entendo. Assim, continuando esse papo de votação, né? Mas agora queria saber um pouquinho sobre a última eleição. Como que você viu a última eleição? Que tiveram algumas brigas políticas um pouco mais fortes. Como que você viu esse espaço, esse tempo que ocorreu? Como que foi para... Eu acho que muito mais do que
do que a percepção que nós temos é que, na verdade, foi a internet. Se vou citar aqui, como foi a última eleição de 2020, quem acreditava que um presidente de direita, sem dinheiro, só usando as redes sociais, poderia entrar? Porque eles já estão tão acostumados com o sistema, grande mídia, né, grande partido, fundo eleitoral. Você vê lá atrás, você viu quando o Lula entrou, é estranho, não tem como você trocar desse assunto sem falar Lula e Bolsonaro. Quando o Lula entrou, ficou dentro do regime militar, durante o tempo todo, na eleição direta, só entrava no partido de direita, ideologia, pensamento de direita, né? Aí você viu que depois que teve uma votação aberta, direta, Lula, depois que entrou, quem também acreditava que um operário viraria um presidente da República, e virou. E esse sistema durou quase 16 anos, quase 13 anos. Aí daqui a pouco vem um outro formato. É aí que eu atribuo ao advento da tecnologia. E tudo que a maioria das coisas que a gente ouve, que a gente vê, é das grandes mídias. Então hoje não tem jeito. A Globo ainda continua sendo o maior meio de comunicação para levar informações para todos os cantos. A gente está falando desde lá da ponta do norte ao sul. Mas quando veio a internet, principalmente os aplicativos, o WhatsApp, que se destacou muito em relação a isso, qualquer criança hoje tem WhatsApp. Então as informações já chegavam de imediato. Aí você vê, então a gente falou do período Lula, 13 anos, né, quase 2 mandatos dele, um de Dilma e depois uma interrupção dela. Daqui a pouco vem a internet, que as pessoas não acreditavam, acreditavam que ainda seria do formato antigo, onde só entraria se tivesse o dinheiro, o fundo partidário, e não foi. E a internet fez uma mudança enorme em relação a isso. E isso teve essa mudança, essa transformação. Então a internet ela teve um papel fundamental nessa mudança. Então você pode ver, falando dos dois, né, a gente fala do petismo e do bolsonarismo, só está nessa polarização, apesar que se você me perguntar qual a minha opinião em relação à polarização, é ruim. Polarização nunca é bom, né? O extremismo, então, é ruim. O extremismo do petismo ou do bolsonarismo não traz muitos frutos. Mas o outro ponto positivo que eu achei muito bom em relação a isso é que ficou muito tempo no governo um pensamento onde que as pessoas de direita, acho que não existe sistema direita e sistema esquerda, eu acho que as pessoas, sim, o pensamento na ideologia partidária, eu acho que não é isso. Quando ele começou a ter a voz, você pode ver, antigamente se falava muito de esquerda, né? A pauta de comunismo, socialismo. Daqui a pouco vem um candidato de direita, baixo clero, falava sozinho, daqui a pouco ele apareceu com a rede social e agora você consegue, tomando como base a última eleição, a gente está falando de 1%. Então, o que aconteceu? Deu voz tanto à direita quanto à esquerda. Então eu acho isso legal. Você tem a paridade de você poder falar sobre tanto de esquerda quanto de direita. Eu ouço muito. Democratizou, né, a discussão. Porque eu tento fazer um paralelo, mesmo tendo uma opinião em relação ao sistema, eu sou mais de direita, né? Mas não me impede de assistir. Eu ouço Jovem Pan, que fala muito que é bolsonarista, eu vejo 247, então eu quero ver dos dois lados para poder entender, para poder ter uma opinião. Eu acho que o extremismo que não pode acontecer. Professor, então, aproveitando esse tema sobre polarização e tudo, sobre democratização e discussão, na última eleição o senhor apoiou outro candidato a prefeito, certo? Ou não, foi Rafael mesmo? Não, como eu falei para vocês, eu estava no último governo com o Rafael. Não, no primeiro governo dele eu estava com o Rafael, na tentativa da reeleição também estava com o Rafael. Mas como ele estava ainda naquele processo, ainda de se ele podia estar vindo ou não, e eu tive que, o meu desejo era ser vereador, eu tive que filiar um outro partido. Até pelo fato que ele não podia estar candidato. Ele foi candidato por conta da questão da pandemia e tudo mais, foi uma questão bem atípica, né? Exatamente. Porque, nesse caso, a minha pergunta era a seguinte, a sua relação com o Rafael, então, ela é antiga, porque eu imaginei que, por conta do partido, tinha mudado quando você virou vereador, porque hoje a gente tem uma Câmara que ela apoia Rafael no geral, é uma Câmara bem, como é que eu vou dizer, bem uníssona no que ela diz, ela tem um apoio ao governo, não tem uma oposição declarada dentro da Câmara, pelo menos. Não, mas vamos voltar na pergunta que você fez, em relação ao Rafael.
nós começamos a carreira política juntos. Ele veio prefeito e eu vim vereador. E eu acompanhei, pra você ter uma ideia, né, a votação dele. Ele ganhou, eu suplente, ele me chamou, eu virei secretário dele. E em relação a por que eu não apoiei, foi isso daí. Então, depois desse tempo ele não veio. E voltando a um ponto até legal que você está falando, que hoje eu estou no partido do prefeito. Mudou de partido? Teve a fundiu o partido, o meu partido fundiu. Eu já estou fazendo agora só o trâmite burocrático e eu já estou já palavrado, assinado com o PP. Então, a nossa relação continua tão boa. Sim, sim. Tende a melhorar. E quando ele veio, quando ele falou, poxa, você não vai acompanhar, eu falei, não podia esperar porque eu tinha um prazo para me filiar. E se eu fosse sair do partido para poder apoiar, depois eu não poderia estar candidato. Mas logo assim que acabou a eleição, eu falei para ele que podia estar contando. E a gente está juntos desde o começo. Isso me faz pensar numa questão, que é a questão da votação no próximo ano. Eu tenho percebido nas entrevistas, nos bate-papos aqui na cidade, um crescimento do PP, do partido do Rafael, acredito que seja pelo governo dele, pelo perfil das pessoas que estão na Câmara. E como que você vê essa eleição com esse aumento de candidatos dentro de um partido só? Porque a questão do coeficiente, ela vai pesar, acredito que ela pese um pouco nessa próxima eleição. Você acha que afeta alguma coisa? Toda eleição ela tem a sua dificuldade. E muito. Então, se você falar, na eleição de 2020, a gente falou de 324 candidatos para 33 mil eleitores. Absurdo. Teve, proporcionalmente, foi um dos maiores. A gente pode falar do estado do Rio de Janeiro. 324 para 15 cadeiras. Se tivesse 50 votos cada candidato desse, não teria nenhum. Entraria assim. Então, eu acho que, nesse formato que vai acontecer agora, eu acho que vai ficar assim, mais seleto. Então, aquela dificuldade que os partidos também tinham muitos partidos e com grande quantidade de votos. Esse ano, o cenário que está vendo agora é o número de cadeira mais um. Então, são 15 mais um. Então, cada partido vai ter direito a colocar 16 candidatos. Diferente da que passou, que foram 23 candidatos. E desses 16 candidatos, são 30% de mulheres, que dá um total de 5 mulheres. Então, são 11 homens e 5 mulheres. Ou seja, daquela vai ser muito seleto. Vai estar muito funilou demais em relação a isso. Você fala, vai acontecer. Eu acredito que esses 324 vai cair pela metade, 324 candidatos, mas 5 tiveram problemas, 8 tiveram problema de justiça, alguma coisa assim, 316 foram para urnas. Eu acredito que dessa agora deve bater 150, não passa de 150. Vai ser uma coisa assim. Quando você fala do PP se você tomar como base o governo que tinha passado, a gente não consegue nem ter um parâmetro que foi. O governo passado, não, também, né, sem ser advogado, mas foi um período de pandemia, início de pandemia, mas também não isenta uma má gestão. A gestão não foi a gestão desastrosa anterior a essa de 2016 a 2020, 16 e 20 foi muito desastrosa. Calque, a prefeitura não podia receber repasse, não podia receber nada e dificultou muito. Então você vendo agora, praticamente Rafael pegou um município inerte, então não foi um segmento, estava parado e até colocar em dia e foi muito difícil tudo o que aconteceu. Então o trabalho que Rafael fez foi resgatar, primeiro tirar do vermelho para poder receber tudo que tinha que receber dos repasses federais, porque não podia nem receber, porque estava negativado. Então agora já está sanado, então eu acredito que daqui para frente é só colher. Então, quando você fala assim que do partido do PP, vai sim. Lógico, o partido do prefeito carrega um peso maior. Até pelo fato que as pessoas querem um partido do prefeito, porque ele já, para a legenda, ele já traz 1.000 a 1.500 votos. Só o prefeito, só pelo nome do prefeito, o número do prefeito já traz 1.500 votos. Então, quando a gente fala do presidente partidário, é isso. É aquele número que vai para o partido. Tem muitos que não querem vereador, mas querem votar no partido 11. Então, isso já faz que aumente mais uma cadeira, ou pode aumentar até mais uma cadeira para o partido. Então, os vereadores têm os votos deles, o prefeito tem de legenda, somou aquilo ali, é um número de cadeiras que pode ter. Então, por isso que as pessoas querem estar do lado do... Até por fato também que o prefeito tem feito um bom trabalho. Então,
Professor, mudando um pouco de assunto, deixando de lado um pouco as eleições, eu queria citar aqui um fato que, assim que a gente lançou o projeto nas redes sociais, teve um perfil no Instagram que mandou mensagem pra gente, e ele falou sobre a questão do Conselho de Cultura, e ele criticou alguns vereadores pela relação. E o senhor foi citado no inverso, como tendo uma ótima relação com o Conselho de Cultura, e teve uma participação bem decisiva na aprovação da lei do artista de rua e na luta do transporte universitário. Você acha que você atuou de alguma forma diferente de outros vereadores nesse quesito ou foi algo bem específico? Foi bom, foi até legal você comentar isso daí. Como eu falei para vocês, eu sou formado em educação física e habilitado também em arte. Tá, alguma coisa assim, de repente, que seja relevante na formação acadêmica? Sim, eu falei para vocês, eu vim da vida militar, sou formado em educação física pela Escola de Educação Física da Marinha e pela Universo, e pós-graduado pela Cândido Mendes e psicanalista. Caramba, é uma lista grande, né? De formação e de trabalho, né? Sim. A visão é essa. Eu vou entrar por entrar. Todos os lugares que eu passei, eu queria fazer um bom trabalho. Tá? Nos cursos militares, eu sou o primeiro colocado de turma. Na faculdade, a média acima de 8. Então, eu não gostava de ser mediano. Eu sempre falava para os meus alunos, você quer ser o quê? Está satisfeito com sua nota 5? Isso é um pensamento medíocre pela média. Você tem que pensar diferente, porque quando você chegar na faculdade, a média da faculdade é 7. Uma média é 7, não é o que você tirar 5 para passar. Então, eu sempre coloquei na cabeça dos meus alunos isso, pensa alto. Porque igual você tem muitos, então tem que ter um diferencial. Então, na vida política também eu achei que tinha um diferencial. Não era eu entrar, eu estou entrando, não. Eu falei para vocês, fiquei 8 anos para ter a maturidade para falar assim, eu acho que eu estou pronto. E quando você chega lá, você fala assim, não está pronto totalmente. Mas eu paro, eu debruço. Se você olhar as perguntas e perguntar, essa Câmara é o nível intelectual da outra? Não. Tem muitos ali que têm uma condição enorme de estar ali. Diferencia em quê? Eu sou da área de educação, eu quero ler, eu quero entender. Tem coisas que chegam lá que você tem que ter um entendimento. Teve muitas coisas que chegaram na Câmara, mesmo você está falando, você fez a pergunta, uma afirmação, que falou que a Câmara está unida, sim, tá unida sim, mas tem uma divergência. Então tem algumas coisas que chegaram lá que tipo, vamos discutir. É um assunto que não dá para discutir. É assim, de uma hora para outra. Posso citar uma coisa que o prefeito fez, foi o piso salarial da educação. Eu achei interessante, mas eu achei que tinha que ter um debate maior. E eu solicitei que esse debate maior não fosse ficar dentro da secretaria, com seu conselho. Eu pedi para que tivesse também, que fizesse parte o CEP. Tá? O CEP também tem que fazer parte dessa construção. Porque eu acho que democracia é isso. Você vê a maioria, mas você tem que garantir os direitos da minoria. Então o CEP estava lá fazendo movimento, fazendo tudo, e a gente chamou. E depois eles estiveram lá pedindo para que fosse olhado com mais calma, porque a lei, mas a lei já estava em cima, ele tinha que cumprir. O prefeito tinha que cumprir para pagar o piso nacional de educação. Mas eu acho que tem que avançar mais no plano de carreira dos professores. Eu acho que eles ficaram, aqueles estão numa referência mais acima, eles ficaram com um percentual menor. Eu acho que tem que voltar, sim, um debate, tem que voltar para a Câmara para se discutir isso. Como aconteceu no Estado. O Estado, você que é professor, você sabe que as duas primeiras referências teve aumento. As outras não. Eu estou na referência 6, 0. Nada, não teve aumento nenhum. Então acho que isso tem que ser discutido. Alguns colegas já estão na justiça tentando buscar esse espaço, não teve. Então, isso que aconteceu. E quando voltando lá para a cultura, como você perguntou, como é a minha formação também, eu sou habilitado em arte, quando chegou lá, parece que tentou falar com uma outra pessoa, um outro vereador, mas parece que foi no meio do caminho. O Bruno chegou, me apresentou, eu falei, lógico que eu vou brigar por isso sim. Período de pandemia, onde que as pessoas iam para a rua, os artistas de rua, ser retirado com força policial, eu falei, não, vamos fazer a lei. E a lei teve uma discussão, saiu da Câmara, foi para lá, discutimos lá a lei que não podia, a gente mostrou que fazia parte da Constituição, já garantia isso daí, mas tinha que ter também um respaldo da Prefeitura com uma lei própria e assim aconteceu. E a lei a gente entendeu, mesmo que se não saísse daquela forma, a gente votou, sancionou e promulgou direto pela Câmara. Então, saiu direto pela Câmara, então, sim, a gente teve uma participação direta
tá? E entender que as pessoas da cultura já vinham querendo uma lei que beneficiasse não, desculpa, reconhecesse o trabalho deles, e eu achei também que tinha o dever de, como legislador, também olhar para essa classe. Foi uma lei que foi aprovada, assim, eu até trouxe ela aqui, acho que você tem até o número dela aí. Foi uma das, se não me engano, foi a segunda lei minha que passou. Eu não cheguei a pegar o número da lei, porque foi realmente uma sugestão que veio da internet. E normalmente, quando a gente lançou muito, eu quero ouvir, eu quero saber o que eles pensam, mas ninguém falou muito diretamente. Esse foi um dos poucos casos que teve uma intervenção direta e até elogiando. Eu falei, poxa, eu acho que vale a pena citar, certo? Porque é difícil essa relação, principalmente porque o vereador leva muita pedrada, né? De quando alguém elogia, é meio que rara. Isso é verdade. E tem hora, quando você fala assim, a gente vai estar discorrendo todos os assuntos, então é um negócio de dizer. Lugar pequeno, você vê, no grande centro, o que acontece com os vereadores, prefeitos, estou falando na capital do Rio, você fala mais pela rede social, então você divulga na rede social e tem um alcance grande. O cachorro macaco pequeno, e você ainda tem um contato, olho a olho, você conversa com as pessoas, e também tem a separação de poderes parece que não ficou bem claro para a população, muitos deles, muitos não conseguem entender o que é a função legislativa e o que é a função executiva. E isso tem hora que me traz uma certa impotência, que eles são pedidos que você fala assim, não é de responsabilidade do vereador. Então, como você falou, eu tenho sim uma atuação de protagonismo dentro da Câmara, dentro das pautas legislativas. Mas se você perguntar o que você faz dentro da Câmara de Vereadores é o suficiente? Não, eu tenho que atender uma outra parte que seria de dar, né, uma forma educativa de mostrar para eles, por isso que eu acho interessante que dentro das escolas deveria estar falando também sobre política, as esferas de poderes, né? São três poderes bem distintos, que cada um tem a sua função, e a 01 não tem jeito, é o legislativo. Tá? Então a gente está falando de 01 ainda é o poder, ainda o maior, porque ele representa o pensamento, o anseio de cada da população. Então o vereador é o que está na ponta. Mas aí eu queria muito ainda que, de repente, com a tecnologia, com o espaço que vocês estão dando, que isso chegue nessas pessoas, para entender, isso daqui é de competência do executivo, isso aqui é do legislativo. Tem hora que a gente fica levando pedrada, né? O vereador não faz nada, isso. E só vai falando, vocês ouviram falar isso aí, vereador que só fica ali colocando iluminação, que fica botando luz, tudinho, aí eu fico pensando, mas é nossa função sim. A gente está falando de um serviço, uma prestação de serviço de 6 milhões de reais da iluminação pública. Eu acho que o vereador tem que estar lá assim, tá sabendo o que está sendo feito, que é o dinheiro público. A gente tem que entender, é direto. Então as pessoas falam assim, você quer botar iluminação, que é isso? Não, eu acho que essa é realmente a função do vereador, a gente está, sim, fiscalizando. Isso reflete bem nas suas redes sociais, né, vereador? Porque eu reparei que o seu Instagram ele é bem movimentado, e ele é bem movimentado nesse sentido, de mostrar as atuações, tanto na questão legislativa, na questão mais teórica, como na atuação nas ruas também, na prática, na ida, na participação, na presença, né? Eu acho que faz parte dessa sua mentalidade de tentar educar, não sei se educar é a melhor palavra, mas pelo menos mostrar o que o vereador faz. Exatamente. É por isso que você fica assim, tem hora que você atropela. Você está sendo cobrado pelas atribuições do executivo, e quando é a sua atribuição, quando você vota, aí você votou errado. Mas é assim, é um lugar pequeno, onde você mora, você está em contato com todos. Por isso que eu falei, da cidade. Você não tem contato, você vai lá, vota, o cara te abraça, passa na rua, mas depois você perde contato. O vereador não. Ele está ali, ele passa na mesma rua, ele passa no mesmo local, ele faz tudo. Vou contar até para vocês, só para ilustrar. Eu moro numa rua que não tem pavimentação. E tem uma boa notícia também, que a pavimentação deve chegar ainda esse mês. E as pessoas perguntam, por que você não fez? Que não fez? Isso não são atribuições. Mas o primeiro pedido que eu fiz foi para minha rua. Quer dizer, uma delas foi para minha rua. Porque você fica assim, se você não faz na sua casa, você vai fazer na casa de quem? Mas eu já fiz indicações para vários outros lugares, e já saíram. E a minha não. Mas por que você não faz? O que está acontecendo? E parece que eu, como vereador, não passo naquela rua. Eu passo na mesma rua. Então, todo dia.
E as pessoas, e aí, vereador? Eu falei, tá, mas eu sofro igual você, isso está acontecendo. Eu acho que essa questão da rua até é uma referência que é usada muito de forma negativa pelas pessoas, né, tradicionalmente nos julgamentos. O que eu vejo que acontece? Eu vejo que a pessoa fala assim, você falou, a sua rua foi a primeira coisa que você pediu para fazer. Mas é claro que foi a primeira coisa que você pediu pra fazer, a primeira coisa que você vê, a primeira coisa que você percebe é a necessidade de uma pavimentação. Só que o discurso que às vezes vem da população, que eu gosto de mencionar algumas coisas assim, para que a pessoa pense também a respeito, que é, sempre vai ser a primeira coisa que você vai ver porque você mora perto. Aí a pessoa vem julgar falando assim, não, tá vendo? Foi só virar vereador que pavimentaram a rua dele. Entendeu? Esse discurso, eu acho que É é o natural, né? equivocado. É natural que a pessoa veja isso e tenha essa percepção, mas eu acho que é um discurso que tem que ser um pouco refletido antes. A pessoa tem que refletir um pouquinho antes de tomar esse discurso, né? Eu acho que a sua dor também tem que ser atendida como pessoa civil. Então, você voltar lá atrás, na área de história, como que iniciou o parlamento? O parlamento era assim, né? Quando você fala do parlamento, é o parlar. Lá atrás, na Inglaterra, iniciou desta forma. As pessoas chegavam, eles se reuniam em pequenos grupos, cada um defendesse o seu local, o seu bairro, sua província. Então, era tirado dali. Aí depois que teve esse tamanho, virou hoje, né, um sistema parlamentar, o sistema de governo. Então, começou dessa forma. Então, você via primeiro o que estava próximo de você. É por isso que tem representante em todos os bairros. Então, eu acho isso o importante, muito importantíssimo, né? Que cada bairro escolha o seu, para ele ver também, para ele sentir na pele o que é que você está sentindo. E eu acho que está muito democrático hoje, que quando você fala assim da Câmara de Vereadores, é uma coisa muito democrática. Você tem professores, teve policiais, médicos, advogados. Então, é muito democrático a Câmara de Vereadores. Então, são pensamentos diferentes, culturas diferentes, ensino diferente, e ali você consegue debater. Então, quando a gente fala do parlamento lá, voltando da Inglaterra, era isso. Então, as pessoas defendiam os interesses que eles viam. E cada um ia defendendo, e que chegava ali naquela reunião, eles falavam, ó, meu local está assim, assim, assado, e tomou isso como base, e hoje está aí. O que a gente vive, que é a democracia, esse sistema parlamentar, né? Então, quando fala parlamentar de parlamento, então é assim que funciona. Mas o que você falou é interessante, sim. Se você não faz, o vereador não consegue fazer nem na rua dele. Você faz. E se faz, pô, fez do outro, não fez da minha. Então, é estranho. Então, que bom que aconteceu, que todas as indicações que eu fiz foram atendidas. E essa da minha rua também está chegando e vai ser atendida. Então, quando eu falo você fez a sua, não. As outras foram primeiro. Mas são questões de necessidade. Eu estou falando de um local onde que passa 2.000 pessoas e ainda é estrada de chão. As outras não, as outras é recapeamento. Então eram coisas que para melhorar. A rua que eu passo é a rua que tem que ser realmente iniciada e finalizada. E as outras não. Mas é isso, sim. Por isso que eu estou falando que é esse entendimento, esse esclarecimento que você falou, das pessoas entenderem como funciona as esferas. Mas não fica ainda bem na cabeça da população ainda o que inicia um, o que termina o outro. São sistemas de governo, né? Esses três são sistemas de governos que são harmônicos, mas têm sua independência. Então é estranho quando você vê uma interferindo na outra. Entendeu? Quando você vê a interferência direta. Isso não faz bem para o sistema de democracia. Professor, mudando de assunto então, mudando de assunto não, porque acho que a gente vai continuar falando de esferas, vai continuar falando sobre obras, porque isso envolve arrecadação de recursos e isso envolve também outras esferas, esfera estadual e esfera federal. Eu vi nas suas redes sociais postagens sobre candidatos a deputado que você apoiou nas últimas eleições, deputado federal, deputado estadual. Você pode citar sobre seus apoios, sobre como é que é a sua relação com essas esferas? Sim, mas lá atrás também você perguntou sobre das leis, né? Algumas leis. Vamos, não deixa perder não foi da meada, não. Cultura. Realmente, o nome da lei é lei número 2537, que fala sobre o artista de rua. Né? A outra, transporte universitário, que foi a primeira lei que eu fiz, 2524, 29 de abril de 2022. O transporte universitário era um gargalo. Você vê, não tem uma faculdade, nós não temos uma faculdade. Você formou numa faculdade que você precisava se deslocar daqui.
Na minha época eu pegava 3 ônibus para poder ir para a universidade. Não tinha transporte universitário ainda. Então, tu imagina. Eu fiz minha faculdade, terminei uma em 93 e outra em 98. Imagina como que era mais precário. Então, quando eu via essa necessidade, quando eu via o movimento dos alunos, mas o que chamou atenção não foi grande quantidade de alunos, não. Eu vi 3 alunos numa inauguração, num ato festivo, onde que estava a Câmara e o prefeito também estava junto lá. Vi 3 ou 4 alunos. E aquilo ali me chamou atenção. E também por entender também que eu tinha 2 filhos também na universidade que passavam pelo mesmo problema. Eu falei, vou fazer esta lei, mesmo não tendo atribuição, né, que o prefeito podia também negar, porque isso não é atribuição do executivo, mas era uma necessidade. Aí eu falei, vou fazer. E eu recebi né, das pessoas, não, é inconstitucional, é vício de iniciativa, é vício inconstitucional, você não pode. Eu falei, não, vou fazer. Vou fazer, porque eu acho que passou do tempo. Tem municípios vizinhos que têm o seu transporte próprio, universitário. Está faltando, não tem universidade dentro do município. Eu acho que a gente tem que proporcionar para que esses alunos cresçam. Para que esses jovens, hoje, amanhã, sejam vereadores, prefeitos, promotores, advogados, médicos. Então tem que ter. Eu tenho que ter uma contribuição em relação a isso. E foi o que eu fiz. Então, dentro da educação, transporte universitário. Dentro da cultura, o artista de rua. A temática da educação ambiental, são leis que passaram também, 2.562, que dispõe sobre a inclusão da temática de educação ambiental no programa de ensino das escolas da rede pública do município de Cachoeiras. A gente só foi falando que a arrecadação do ICMS verde, do município está lá em cima, você vê a régua saindo que leva o nome de Cachoeiras de Macacu, do Rio de Janeiro, do Brasil, para fora do Brasil, e a gente não tinha a temática. A gente não falava dentro da nossa escola sobre isso. Hoje tem até uma ferramenta nova, que é o Atlas, né, que saiu agora, que foi lançado, que é uma ótima ferramenta para a educação ambiental. Exato. E agora tem uma lei municipal. Nós temos uma lei municipal que fala em relação a isso. Uma outra também que dispõe sobre o livre acesso dos profissionais da saúde, da enfermagem, fora dos horários. Então, muito diversificado a minha atuação. Eu acho que muito diversificado não, eu acho que é a minha função. Então, na área de educação, do esporte, da cultura, da saúde, do empreendedor. A última que saiu agora foi dia 14 de julho, lei 2.568. Liberdade, sobre a liberdade econômica. Você é empreendedor, você quer montar suas coisas, seu negócio, é desburocratizar tudo que está acontecendo. Você faz de casa. Você tem internet, você tem tudo, você tudo na palma da mão, e você estava amarrado nisso. Então, agora tem uma lei municipal, que é a Lei Municipal 2.568 também fala. Então, são 6 leis minhas aprovadas. Eu acho que é um dos maiores de vereador que foram aprovados. E tem outro agora também que está saindo, sobre o pessoal amante dos animais, de pets. Então, está saindo agora também. Ela está saindo agora como uma forma de anteprojeto de lei. Então, a gente tem buscado muito em relação a isso. E voltando só à última pergunta, que já passou. Não, eu lembro, mas eu ia até falar que na nossa pesquisa a gente ia citar mais para frente sobre a atuação sua. Você ainda participou de várias comissões, da Comissão de Saúde, Educação e Cultura, Comissão de Defesa do Consumidor, Comissão de Finanças e Orçamento, aquela multitarefas mesmo envolvendo. Verdade. Quando você chega lá, né, e as pessoas acham que você tem um interesse por determinada matéria, eu queria falar sobre tudo. Eu não preciso ter o conhecimento de tudo, mas eu sou um parlamentar. Você não tem, você tem pessoas, seu staff, né, uma assessora que dá o suporte, tem uns amigos, staff na área de jurídica, na área contábil, então a gente conversa, a gente discute, e para fazer realmente que é a minha função, que é a minha obrigação. Então a gente fala sobre tudo. Então todos esses que vai chegando, eu quero entender. E é uma coisa nossa, o professor, ele quer ler, ele quer entender, tem a disciplina militar e tem o querer conhecer também. Então eu juntei um pouco da vida militar, não sou general, sou nada, ditador, não. A disciplina de um e a vontade de crescer do outro. Então eu juntei a disciplina que eu tinha militar, sem levar isso ao extremo. Eu acho que, como eu falei para vocês, o extremo não te leva, te poda bastante, e querer entender dos assuntos. Então eu paro, eu faço leitura, eu leio bastante, então eu quero estar conversando sobre tudo. Essa é a minha função. Então, como eu falei para vocês, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas acreditam em você, que você faça. Né? Que você
seja a voz dela lá. Então, no momento, eu estou representando um segmento da sociedade que acreditou em mim. Igual eu falo, eu tenho a cadeira, eu tenho meu mandato, mas eu tenho mandante. Os mandantes são eles. Não, é a população que me colocou lá dentro. Então, eu tenho que entender, e está muito claro na minha cabeça, que eu não sou um patrão, eu sou um funcionário do povo. Voltando então à minha pergunta, como é que fica em relação a seus apoios na esfera estadual, as suas alianças na esfera estadual e esfera federal? Então foi isso que aconteceu. Como eu sou vereador de primeiro mandato, algumas pessoas, né, me procuraram na época da política. E eu queria que tivesse uma pessoa que tivesse o mesmo perfil do que eu levo. Que tivesse um pensamento muito parecido. E a primeira pessoa que eu encontrei foi o deputado Sócrates Cavalcante, que estava no seu segundo mandato, né, numa votação expressiva, acima de 100 mil votos, 110 mil votos, da frente atuante na esfera federal. Eu estive conversando com ele, o meu amigo Marcos Vinícius, que me apresentou. Marquinhos está aqui, tá, ele que me apresentou, que falou, pô, tem um cara bom para te apresentar. Não tem nada. Eu fui lá, apareci lá no recreio, e uma conversa franca. Ele expôs lá, a gente conversou, ele falou, cara, eu não quero muito fechamento com um vereador, não. Mas eu gostei da nossa conversa, eu quero fechar sim. E eu acabei fechando com ele, foi o único do município que teve o apoio. E hoje o Sócrates Cavalcante está no seu terceiro mandato, e é o vice-presidente da Câmara Federal, e para a gente é muito interessante. A gente está falando de um candidato que teve no município e que hoje é o terceiro na hierarquia. É o terceiro na hierarquia da esfera federal. Tem um presidente da República, presidente da Câmara, e logo vem ele. Então, numa substituição imediata, a gente está falando do deputado que a gente apoiou, que é o terceiro na hierarquia. Então, a gente tem uma parceria muito grande, muito boa. Ele já colocou aqui dentro do município mais de R$1 milhão. Já está vindo mais 1 milhão, já está vindo também mais 5 milhões que ele está tentando mandar para o município. Então, essa costura foi muito interessante. E tem uma liberdade de você ligar e ele atender na hora. Quando vou a Brasília, quando é necessário ir para Brasília falar com ele, a gente fica na casa dele, então no apartamento funcional dele. Então a gente tem essa ligação. E o outro estadual que você perguntou foi o Bacelar, Rodrigo Bacelar, Que é o presidente da Leste. o presidente da Leste. No seu primeiro mandato, acreditou que a gente tinha um potencial para ajudá-lo, que a gente também abraçou, também foi o único que ajudou, eu e o grupo. Você não tem nada sozinho, e a gente acabou colocando, fechando com ele. Nunca teve voto no município, teve voto e as alianças dele são muito boas, e ele acabou virando presidente da Leste. Então, dentro das esferas complementares, a gente tem do estadual, que a gente apoiou o presidente da Assembleia Legislativa, e o outro vice-presidente da Câmara Federal. Então, acho que isso facilita muito para a gente. Então, dentro dessas costuras, a gente trouxe alguns projetos para cá, que não terminaram. É um projeto que vai acabar a eleição e vai terminar. A gente tem 2 projetos na área de esporte, que atende 200 crianças, esses 2. Um da qualificação profissional, e a outra dos animais, Castra Pet. Então, a gente colheu muito fruto em relação a isso. Então, A gente já tá ficando bem conciso na nossa entrevista, nossa conversa com você tá ficando bem completa. Já tô sentindo. A gente já tá até bem próximo de tudo que a gente roteirizou. E tem algumas questões que eu queria saber sobre a questão da vida política mesmo. Quais são os pontos bons, os pontos por. O que é de melhor que você sente na vida política e o que tem de pior nesses últimos anos? falando dos últimos 3 anos, o primeiro ano, né, como eu falei assim, mesmo se achando que está preparado, né? Mas eu fiz curso de semanas para entender, mas na prática, igual eu falei para vocês, na prática é um tanto diferente, entendeu? Então, ali são votos, mas é colegiado. Entende? De repente, você, como é democracia, você é vencido em alguns votos que você fala assim, opa, não era o que eu pensava, mas faz parte da democracia. Então você tem que respeitar. Tem hora que você fala assim, eu quero avançar mais em alguns temas, mas você tem que fazer o seu pensamento
seja o pensamento dos outros, para que os outros também entendam que aquilo é o melhor. Mas algumas vezes você tem vitória e outras você tem derrota. Faz parte da democracia. Que bom. Que bom que isso acontece. Tem coisas ainda que eu me sinto impotente de querer fazer mais, avançar mais. Mas eu tenho que saber as minhas atribuições. Então, tem as pessoas, por que você não fez isso? Ou seja, quando a gente iniciou essa conversa, logo no início a gente falou sobre isso. Como tem essa a junção parece que está muito ligada, que a pessoa não entender, então você é cobrado de certas coisas, pelo que você sente dificuldade. É que as pessoas não entender a minha função. Aí você fica assim, será que e essa mudança? Eu vou citar aqui, né, de repente eu posso estar até falando, isso pode me trazer até uma questão futura, né, se as pessoas não entenderem, mas eu vou ter que falar. Que as pessoas eles olham para você como um agente de assistencialismo. Entendeu? Pô, vereador, você tem condições de você fazer isso, você fazer aquilo. E quando lida na saúde, quando você interfere em outros poderes, você vai, né, atende essa questão. Eu falei para vocês, isso, no município pequeno, eles acham que você pode muito. Mas você pode muito em uma esfera onde não é sua. E você marca para mim, ou seja, o sistema de saúde pública, principalmente do município, tem fluído bem. Mas eles acabam trazendo algumas demandas para você que, se você falar não, se você tentar explicar para eles que aquilo não é função sua, o vereador nem marcou essa consulta e nem falou isso para mim. Então, isso é uma coisa ainda que me traz um certo desconforto. É o lado negativo. É o lado negativo. Eu acho que isso, que eles não entenderam ainda qual a função do vereador. E será que nós estamos preparados ainda? Já chegamos a essa maturidade de eles entenderem que é isso? Eu falei para você, eu tenho uma atuação dentro da Câmara, de parlamentar, que eu fico satisfeito. Então, um ponto positivo. Dentro da minha função parlamentar, eu acho que eu tenho feito, tenho buscado, tenho aprovado. Eu falei para vocês, são 6 leis, um monte de leis que vai ficar, vai perdurar. A não ser que uma outra Câmara ache que aquilo não deve ser feito e tirar. Esse é o lado positivo. O outro é que eu sou cobrado de uma função onde não é. Entendeu? Você tem que trocar minha lâmpada, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você está falando que não vai deixar de fazer? Não, não é isso. Você vai deixar. Você vai brigar para que o sistema esteja rodando certinho, para que essa rede funcione, para que ele possa fazer isso. Então eles acabam atribuindo a você algumas coisas que não seria sua. E se você falar, dependendo do jeito que você vai falar, ele fala, nem me ajudou nisso. Então é uma coisa ainda que eu tenho uma certa dificuldade. Tá? Eu não estou falando que os outros fazem, eu estou falando que eu tenho dificuldade de ser cobrado pela prática do assistencialismo. Mas eu entendo também que a proximidade é muito. Então você tem que entender, você tem que explicar para eles como que é, ou dar caminhos para eles, olha só, caminho é esse, você pode caminhar assim. Principalmente hoje, igual eu falei para vocês, está funcionando bem. A saúde funciona bem, a educação, você viu em período pandêmico, de greve em 19, pandemia 20, 21, 22 funcionando, saiu de 3 mil alunos para 8 mil alunos. Eu acho que não precisa do vereador, tá vendo se consegue uma vaga, uma creche. Eu acho que a minha função, né, que a gente tem que passar o tempo todo para ele, é o seguinte: eu vou cobrar do sistema público para que ele te dá de direito, garantido pela Constituição, pelo ECA, para que tudo isso, para que você consiga sozinho, sem você precisar de alguém. Quando chegar isso daí, pronto. Quando o eleitor chegar e falar assim, eu estou votando no legislador, não estou votando no amigo, não estou votando para que ele melhore as condições dele, para que ele não, estou votando no cara que me representa. Eu sempre falo para eles, eu sou concursado na esfera federal e na esfera estadual. Então, o que eu estou fazendo é um desafio que eu sempre quis e vou fazer o melhor, independente do que vai acontecer para frente. Vou buscar, sim, sempre fazer o melhor para manter. Então, tenho passado todas as esferas que eu passei, todo local tentei fazer um bom trabalho. Não fiz tudo que eu queria, mas fiz tudo que eu pude. E na Câmara eu estou representando uma população, uma comunidade. Eu acho que é isso que importa, como eu falei. Nascido e criado aqui. Eu
Eu não sei se eu admitiria de estar errando e as pessoas estão me criticando e eu saber que eu estou errado. A gente pode me criticar, mas minha consciência está tranquila que eu estou fazendo melhor. Agora, se eu errar, foi uma escolha que eu fiz, então eu não quero errar. Vou errar? Sim, mas propositalmente, não. Essa não é a minha função. Eu não tenho esse direito de fazer isso para a população que acreditou em mim e que busque, através do voto que deu, confiou em mim, para que eu faça o melhor para eles. Eu vi o melhor para eles não significa que seja assistencialismo. O melhor que seja. Vereador, então, encaminhando já para o final da entrevista, uma das últimas perguntas que a gente tem aqui é falando então desse futuro. Falta mais ou menos um ano para o próximo mandato, para a próxima eleição. Queria saber o que você espera desse último mandato, que projetos você tem em frente, o que você aguarda nesse último ano, uma continuidade, algo a mais que você acredita que dá para fazer até a próxima eleição. Como eu disse, mesmo você achando que está preparado, você não está. Né? Dentro da Câmara são 15 pessoas, são 15 cabeças diferentes, 15 pensamentos, e você tem que saber lidar com isso. Essa convivência também te faz amadurecer. Tem hora que você tem um pensamento e a pessoa te mostra que o seu pensamento não era aquilo que você imaginava. Então isso é importante para o seu amadurecimento. Eu acho que eu amadureci muito durante esses 3 anos, mas eu acho que também fiquei um ano travado, né, para entender como funciona o sistema, para amadurecer em relação a tudo isso. Então, numa recondução, né, vocês estão falando de uma recondução, é você se empenhar, né, buscar mais conhecimento para que você tenha mais ferramenta para você poder estar ajudando mais. Ou seja, muitos dos erros que eu cometi, ou que eu possa cometer, eu tenho certeza que na frente isso vai ser sanado. Então, se eu errar, vai ser outras situações que vieram. Mas o que eu pretendo, sim. Todo o vereador que está no mandato e pensa que acha que está fazendo um bom trabalho, que é o meu caso, eu tenho convicção que eu tenho feito um bom trabalho, é você manter um bom trabalho e aperfeiçoar e tentar ainda se esforçar ainda mais para que as pessoas se sintam representadas de verdade no voto dela. Então, para nós concluirmos nossa entrevista, queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, certo? Toda a sua paciência para explicar projetos, a sua vida cheia de desafios aí, fuzileiro, professor, educação física, arte, tudo envolvido. Queria agradecer a sua presença, muito obrigado por ter vindo, certo? Queria também disponibilizar um tempo também para você poder dar suas palavras finais. Na verdade, como eu iniciei, eu queria agradecer a vocês, a oportunidade, porque você vai ter dificuldade, de repente, para um que não queira ou não tem, né, a desenvoltura para poder falar. Porque, na verdade, para a gente, quanto maior alcance tivermos para falar da função parlamentar, da função que é a divisão de poderes, isso é importante. Muitas pessoas, através dessa entrevista, vai poder entender um pouco mais, vai conhecer. Ou não vai falar só aquele, o vereador tal, de repente não conhece, mas já tece algum comentário sem conhecer. Já tem um preconceito em relação àquilo. Ou seja, você não conhece e essa aqui é uma forma de estar me apresentando. Sou conhecido dentro de um segmento, dentro de alguns bairros. De repente nem todos. Mas tem uma juventude, tem um pessoal que curte muito podcast, que vê muito isso. Então, mais do que eles estão falando que tem me proporcionado, que na verdade realmente me proporcionou, é poder estar falando para um grupo de pessoas que eu ainda não conhecia, ou que eles não me conheciam. Então, eu acho que eu só tenho a agradecer a vocês e estar falando que estou disposto, estou à disposição de vocês, né? E pode marcar que eu vou chegar na hora certa e vou estar falando com vocês. Chegou hoje perfeitamente. Obrigado, queria agradecer também sua presença, gratidão máxima pelo teu tempo, pela tua dedicação. E é isso. Muito obrigado. Pode ser. Esse foi o Mergulhando na Política. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima. Obrigado. Fala pessoal, antes de começar o Mergulhando na Política, eu quero te falar aqui um pouquinho e te apresentar os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, nossos parceiros, né? Todo mundo que está conectado e vinculado aqui com esse projeto. Quero começar falando aqui da Oficina da Beleza, o espaço de estética, beleza e bem-estar que tem aqui em Cachoeiras. Ele fica localizado ali no prédio em cima da Móvel Maia, tá bom? Então, se você quiser conhecer o estabelecimento, quiser conhecer a empresa, o espaço, é um espaço muito bacana. Tem trabalhos de terapia, tem manicures, epilação,
tem serviços de emagrecimento. Então, se você quiser ficar bem, quiser melhorar o seu corpo, quiser melhorar a sua cabeça, lá é o lugar, tá bom? Então, eu sou cliente lá, eu super indico, porque pra mim tem funcionado muito tudo que eu tenho feito lá. Faço limpeza de pele, tem dado certo, faço as terapias, tem dado certo, então tá tudo funcionando muito bem. Então, te convido a conhecer o espaço, te convido a seguir eles aqui. Tem o QR Code, tem a forma de contato, então você pode ficar tranquilo que lá o atendimento vai ser super bacana, super calmo, então vai ser muito bom para você, assim como tem sido para mim, tá bom? Então te recomendo conhecer lá a Oficina da Beleza. Quero agradecer também a Fernanda de Adelaide, que ela veio de coração aberto, ajudou o projeto, tá apoiando o projeto. Ela sempre esteve conectada com o Podcast e agora está conectada com o projeto Mergulhando na Política. Então quero te convidar a seguir o Instagram dela como uma forma de retribuir esse apoio que ela tem dado a gente. Te convido a seguir o Instagram dela, acompanhar as coisas que ela posta, os conteúdos que ela vem postando aos pouquinhos, tá bom? Quero também te convidar a seguir o Riviera para você conhecer o estabelecimento. Se você nunca foi no Riviera, cara, Riviera é um ícone da cidade, é um local que existe há muitos, muitos anos aqui na cidade. E lá tem caldo de cana, café, lanches, tem culinária local, tem coisas que só vendem lá que são aqui da cidade, entendeu? Então, você consegue lá no espaço, consegue conhecer coisas que você nunca viu na cidade, comidas artesanais, consegue fazer um lanche rápido, consegue tomar um caldo de cana, comer um pastel. Então, assim, um caldo de cana com pastel fresquinho, um local legal, um atendimento de qualidade, você pode encontrar lá. Eu sempre paro lá, eu super gosto do pastel caldo de cana de lá. Então, tipo assim, super recomendo mesmo, sabe? Sinceridade total. Então, segue eles aqui no Instagram, entre em contato, visita o espaço e aproveita bastante porque lá é muito bom. E outro local bem ali do ladinho também, que é outro parceiro nosso, é o Santa Mônica, né? Então tem o QR Code aqui do Santa Mônica para você ir lá visitar o espaço, conhecer o local também. Se você nunca foi no Santa Mônica, é outro estabelecimento que está no mesmo ponto, um restaurante há mais de 50 anos ali, que tem um restaurante naquele ponto. Tem vista para o rio, é um espaço tranquilo, calmo, tem a cachoeira ali, então fica super fresquinho, né? Cedo, a partir de 11 horas você consegue visitar o buffet deles, tá bom? Então tem o buffet, você pode almoçar ali tranquilamente, o buffet em conta, um buffet que vale a pena. À noite tem pratos à la carte, então você pode ficar à vontade para pedir o que quiser, tomar aquela cervejinha tranquilo, entendeu? E agora no verão, nesse período de verão, tem acontecido rodas de samba, rodas de pagode, então você pode aproveitar também os eventos que estão acontecendo lá durante esse ano ainda, tá bom? Outra pessoa que apoia bastante a gente é a Conexão, que também é um cliente da V3. Quero agradecer que eles apoiam esse projeto, que eles são parceiros nossos, tanto como clientes como apoiadores do projeto. Então lá eles têm papelaria fofa, trabalham com manutenção, trabalham com papelaria tradicional. Você pode comprar artigos de informática também, então fique à vontade para procurar eles, entrar em contato, tá bom? Muita gente tem o costume também de ir lá imprimir um boleto, pagar ali. Eles também têm essa facilidade para te ajudar. Então eles têm um atendimento super carinhoso, super tranquilo. Visita lá o espaço porque vale super a pena comprar com eles, porque eles vão te dar um suporte total. Outra que eu quero comentar é a principal, que apoia mais do que qualquer outra, que é a V3 Marketing, que é a empresa que eu fundei, que a Tarsila trabalha e também está envolvida nesse projeto por detrás das câmeras. O Pedro também está envolvido por detrás das câmeras, editando os vídeos. Então, a gente pode contar super com eles, porque eles são da V3 Marketing, a V3 Marketing está dando toda essa estrutura para esse projeto acontecer. E se você é empresário, você pode contratar os serviços da V3 Marketing, os serviços de tráfego pago, que vão ajudar o seu negócio a alcançar mais pessoas, a vender mais. O serviço de social media também é super profissional para fazer uma gestão da sua rede social bem completa, bem estruturada. Todos os serviços são filmados e fotografados com equipamentos profissionais, assim como essa câmera. Você vai ter essa qualidade de vídeo dentro do seu Instagram. Imagina que coisa maravilhosa. Então, você pode procurar, pode entrar em contato, você pode falar comigo, com o Pedro, com a Tarsila, e a gente vai te dar suporte total para fazer o teu negócio ir para o próximo passo. Quero mencionar também o Marquincast. O Marquincast é um podcast que começou recentemente em Cachoeiras, um podcast gravado nesse mesmo estúdio, e também um podcast de um amigo meu. O Marquinhos é um amigo, então o podcast dele tá rolando aqui dentro. Você pode seguir, se inscreve no canal dele para ajudar esse projeto a crescer, para ajudar esse projeto a se desenvolver. Então te convido a se inscrever no canal do Marquinhos,
não esquece de compartilhar os vídeos, compartilhar o conteúdo dele e tá sempre apoiando quem é aqui, seu vizinho, seu amigo, seu colega. Quero mencionar também o Fute Delas, que é um projeto social de esporte, né? Ele traz atividades esportivas femininas, traz futsal feminino e você consegue participar desse projeto, tem cursos gratuitos, tem rodas de conversa, isso tudo pensado para melhorar a vida da menina e da mulher aqui da cidade. Então, visita o Instagram dele, se inscreve, participa do projeto, que aí sim você vai conhecer melhor esse projeto mais a fundo e ver o quão importante esse projeto tem sido para a vida das pessoas. E para fechar, o podcast mais recente iniciado em Cachoeiras, que ainda nem foi pro ar no momento que eu tô gravando, que é o Glauco Peixoto Podcast, o podcast do Glauco Peixoto. É um podcast que vale muito a pena de assistir, é um podcast que vai falar sobre música, sobre samba, sobre pagode. Então, ele tá todo mergulhado na área da música, então é um podcast que tá muito divertido, muito leve. Assim, acho que é até difícil você conseguir encontrar uma leveza tão grande num podcast quanto você encontra no podcast do Glauco, que tá sendo um bate-papo muito bacana, muito divertido. Então também te convido a acessar o QR Code, acessar o link aqui embaixo, se inscrever no canal e acompanhar o podcast do Glauco, beleza? E esse foi o espaço aqui pra gente apoiar quem nos apoia, parceiros, projetos, então isso tudo a gente continua apoiando. Eu quero te ver aqui na próxima vez, então acompanha a gente também que ano que vem tem mais Projeto Mergulhando na Política, beleza? Até mais e até a próxima. Obrigado e até a próxima.